E adivinha só quem está completando 15 aninhos atualmente? O lendário, contemplado e famoso Windows 7. Uau! Uau! Bravo! Bravo! Se você ainda não tirou essa marca de ativação do seu PC, tá moscando demais. Eu te apresento o site da CaseFun, que é uma plataforma online onde os usuários podem comprar chaves originais, tanto pro Windows 10, 11, até mesmo o 7, quem é mais raiz. E obviamente por um preço muito camarada, cerca de 70 ou 80 reais, dependendo da demanda do dólar. O link vai estar aí na descrição e você pode utilizar o cupom para ter mais desconto ainda, então não perde essa oportunidade, hein? Vocês sabem que aqui é só merchan de qualidade, então, pô, pode confiar. Nice! Considerado por muitos até hoje como o melhor sistema operacional da Microsoft de todos os tempos. E na sua opinião, você acha que ele leva esse título ou existe outro Windows melhor? Comente! E esse sistema com certeza foi um divisor de águas tanto para a Microsoft quanto para os usuários, que conseguiu entrar no lugar do Windows XP e reinar totalmente. Tudo isso após o conturbado lançamento do Windows Vista poucos anos atrás. Lixo! Lixo! O Windows 7 realmente consertou todos ou a maioria dos problemas de bugs e travamentos que esse horrível Vista tinha, e não vem defender essa bagaça aqui não, hein? E nos entregou um sistema lindo, tanto visualmente, que parecia algo futurista, quanto na questão de desempenho, atividades e funções legais. E já aproveite esse pique também e comente qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando falamos de Windows 7. Já que vocês, assim como eu, com certeza devem ter inúmeras memórias marcantes envolvendo esse carinha, como por exemplo, chegar da escola e ficar o dia todo jogando Purple Place ou aqueles outros joguinhos, tinha o de xadrez também e diversos outros, ou até ficar personalizando para deixar o seu Windows 7 mais bonito, tinha até tutorial no YouTube para isso, quer dizer, tem até hoje, né? Outra coisa legal também eram os gadgets, que naquela época estavam em alta e todo mundo usava. Já comente qual era o seu favorito. Eu lembro que todo mundo colocava aquele bendito calendário no canto, ou quando tinha um computador mais foda, deixava aquele que mostrava a CPU e a GPU também. Era massa. E tinha outro que deixava fotos, paisagens e wallpapers passando. Legal também. Inclusive, já aproveitando o merchan, eu já gravei um vídeo relembrando especificamente dos gadgets. Dá uma conferida lá, tá passando aí de fundo e você vai gostar. Tirando isso, ele também tinha diversas outras coisas marcantes e, como eu falei, ele foi um divisor de águas com interface de usuário aprimorada, a clássica interface Aero que conhecemos lá no Vista, só que aqui estava melhorada com uma nova barra de tarefas, tinha ícones e programas com visualizações melhores, e alguns recursos como o Aero Snap, que permitia redimensionar janelas mais facilmente apenas arrastando para as bordas da tela. A melhoria mais nítida foi na parte do desempenho e estabilidade, já que o Windows 7 ele foi projetado para ser mais rápido e eficiente em comparação com o Vista, que era um terror, né? Tanto com melhorias na inicialização e também no uso de memória. Ele não era o grande vilão de memória RAM e você não precisava ter um hardware absurdo para conseguir rodar, sem contar que ele tinha uma maior compatibilidade com drivers antigos e também novos recursos de rede, suporte avançado Wi-Fi e esse tipo de coisa. Outra coisa legal também que ele incluiu foi o suporte a touchscreen, que já existia anteriormente, mas não funcionava tão bem assim. Agora que ele tem também um suporte nativo, que tem outras maneiras de você interagir com dispositivos. Nessa época, touchscreen era luxo e poucas pessoas poderiam usar, já que também poucos dispositivos suportavam, mas o Windows 7 já fazia isso. Ah, e não poderemos esquecer de mencionar também um dos grandes destaques, que inclusive é melhor que o Windows 10 e até o Windows 11, que é a barra e o mecanismo de pesquisa. Velho, você colocava lá o que você queria e ele pesquisava o seu computador inteiro. No Windows 10, no Windows 11 é muito chato porque ele fica pesquisando coisas da internet, não faz o menor sentido, né? Mas beleza. Mas esse mecanismo de pesquisa aí era feroz e era muito rápido de pesquisar e encontrar qualquer coisa. Eu me impressiono até hoje como que esse carinha conseguia fazer um trabalho bem feito, hein? Microsoft, você regrediu nisso, hein?
E como eu falei anteriormente, ele foi o grande responsável de fazer muitos usuários migrarem do Windows XP para ele, já que se sentiram seguras e viram que o 7 era um sistema que valia a pena ser utilizado, diferente do Vista. Muita gente ficou traumatizada sim e ficou no XP por mais um tempo, esperou ter mais atualizações, mais estabilidade, né? Mas depois foi lá e migrou, assim como aconteceu com o Windows 8, que muita gente não foi para ele, achou um sistema horrível, confuso, com a interface estranha e tal, mas quando lançou o Windows 10 e ele ficou bom no mercado, aí foram. Então foi basicamente isso. Tanto que tem uma galerinha que utiliza o Windows 7 até nos dias de hoje, e eles vão comentar aí embaixo. Justamente é ideal para hardwares e máquinas mais antigas. Se você colocar o 8 vai ficar zoado, o 10 mais ainda, então preferem ficar no bom e velho Windows 7. Ah, e por muitos anos ele também foi um sistema muito bom e muito compatível com a maioria dos jogos. Pois é, fama que o Windows XP tinha lá atrás. Tanto que ele foi mais compatível e até mais recomendado no começo para quem queria jogar do que o Windows 8. Depois isso foi mudando, né? O Windows 8 foi tendo seus aprimoramentos e tal, apesar de fracassar, né? O 10 a mesma coisa, mas para jogos o Windows 7 fazia muito bonito. Ele só pecava por não ter o suporte para o DirectX 12, mas isso só anos depois, né? Já que com o DirectX 11 ele fez bastante sucesso e tirou o potencial de diversos jogos bacanas para aqueles tempos. Que a gente ainda estava na 7ª geração de consoles, com o 360 e o PlayStation 3 no mercado, e a maioria desses jogos eram lançados simultaneamente ou um tempo depois para o PC. Foi uma época muito legal. Depois, quando começou a vir o PlayStation 4, o Xbox One, lá no finalzinho de 2013, né? Anos depois, aí o Windows 7 já começou a deixar de ser tão recomendado assim, mas mesmo assim ele ainda rodava tudo, só pecava nesse lance de tecnologias mais recentes. Mas isso daí não é só com ele, todo sistema que lança a longo prazo acontece isso. E cara, eu me lembro muito bem que o Windows 7 era o desejo de muita gente, assim como aconteceu lá no passado, quem tinha um sistema mais antigo, como era o meu caso, que tinha o Windows 98 e ficava almejando os meus amigos que tinham o Windows XP, aconteceu a mesma coisa, porque quem tinha o XP ficava almejando a galera que tinha o 7, né? Eu lembro quando instalaram o Windows 7 no laboratório de informática da minha escola. Toda a molecada ficou doida, falou nossa. E anos depois também, na minha escola de informática, que eu fiz Microlins, quem lembra dessa escola aí? Nossa, era muito massa. Posso fazer um vídeo sobre isso futuramente também, que faliu. Mas quando eles instalaram o bendito Windows 7 lá, também a molecada pirou. Falou, nossa, porque todo mundo tava acostumado com o XP, né? Daí mudou o método, falou, ó, o Windows 7 é melhor pra gente trabalhar e entender aqui. A escola toda mudou, né, para o Windows 7, e daí a galera foi o delírio, porque parecia algo muito tecnológico, né? Lógico que a Microlins não foi besta nem nada de ir pro Windows Vista, eles não eram nem loucos, né? Mas chegou uma hora, alguns anos depois, que eles tiveram que se atualizar para o 7. E o principal medo que o pessoal tinha, que o Windows 7 conseguiu corrigir muito bem, é a facilidade de uso. Quem tava no XP falava, poxa, mas eu já tô acostumado aqui com essa interface, é tão simples de utilizar e tal. Mas quando mexiam no 7 e viam que era mais fácil ainda de mexer do que o XP, sem contar que era mais leve também, nossa, aí caíram pro abraço, né? Já comente se com você também foi assim. Se a primeira vez que você viu o Windows 7, você amou ele ou o odiou. Eu acho difícil alguém ter odiado, né? Talvez quem estava acostumado com o Vista, né, não teve boas experiências lá atrás, viu o 7 e achou que era a mesma coisa. Mas não. E o final dessa história, vocês sabem muito bem, né? Que o suporte do Windows 7 foi encerrado já faz um bom tempo, mas apenas recentemente que foi encerrado por definitivo. Já que agora a Microsoft encerrou de vez o envio de atualizações da versão do Windows 7, tanto Ultimate, Basic, qualquer um. Isso vale tanto para o Google Chrome, quanto para Steam e diversos outros aplicativos, quer dizer, diversos outros programas, né? É programa aplicativo, a mesma coisa, vai. É que na época do Windows 7 ninguém falava aplicativo, era programa, raiz mesmo.
E se nesse atual momento a Steam, por exemplo, ainda estiver funcionando nele, vai ser por um curto período de tempo, já que a Microsoft segue com a ideia de encerrar o suporte 100%. E o que talvez pode ser uma notícia boa, que não vai impactar tão diretamente assim, é que o Windows 7 ele ainda era um sistema meio que analógico na época que saiu, né, em 2009, então ele não tinha, por exemplo, a Microsoft Store, não tinha muitos serviços online, não precisava depender tanto de internet assim, né? Então muitas das coisas que funcionavam bem na época também vão funcionar hoje, você consegue mexer nele de boa. Ele só não vai funcionar com esses programas e softwares mais recentes aí, como eu mencionei. E eu sempre dou esse exemplo quando eu falo de consoles, tipo, lá na época do PlayStation 1, PlayStation 2, não tinha esse negócio de jogos online, né? Você tinha que ter a mídia física, colocava lá, jogava e pronto. Daí quando veio o Play 3, 360, o Play 4, começou a ter essa onda de jogos em mídia digital e online, que nesse caso você fica totalmente refém da empresa, porque se ela fecha o servidor, já era, você não consegue mais jogar, o jogo basicamente não é seu, né? Assim como aconteceu com o Windows 8, por exemplo, que encerrou o suporte à Microsoft Store, e não dá mais para você usar. Olha só, uma função essencial, não essencial, mas uma função legal do sistema foi deixado de lado, né? E daí, quem é usuário fica refém. É a mesma coisa quando a Microsoft encerrar o suporte a Cortana ou o Copilot, por exemplo, nos Windows mais recentes, que eram funções essenciais que faziam parte da essência do sistema. Já no Windows 7 não, por ele ser um sistema mais analógico, é mais tranquilo e ele funciona bem. É como se você colocasse uma mídia física, né, bem raiz mesmo, e usasse de boa, jogasse tranquilo, né? Então, cada lado tem as suas vantagens também, né? Lógico que é muito legal e útil você modernizar as coisas aí, colocar uma interface mais online, né? Inteligência artificial, todas essas coisas. Mas, né, isso custa dinheiro, você pagar o servidor, pagar suporte, então as empresas, na maioria das vezes, preferem descartar. Falou, ó, esse sistema aqui já tá há mais de 10 anos no mercado, não vamos ficar dando suporte para ele a vida inteira, né? Não faz sentido, não dá nem lucro comercialmente, então acabou. Vamos manter mais um pouquinho aqui para os usuários antigos não ficarem tão putos assim, mas uma hora chega o fim, né? Então tem esse problema. E o Windows 7, ele é um meio termo disso, né? Tinha algumas coisas online sim e tal, mas eu acho que começou pra valer mesmo esse lance quando chegou o Windows 8, né? Daí sim, o Windows 8 as pessoas iam ter perdas maiores caso acontecesse algo mais grave, né? Mas enfim, o que você acha disso? E já comente aí Windows 7 no final. Por que o Windows 7? Pode comentar qualquer coisa, comente pão de batata, comente estou com fome e quero leite, essa é boa, hein? Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esquece de conferir os outros vídeos que estão passando aí de fundo, né? E parabéns Windows 7 mais uma vez, né? Parabéns e adeus, eu acho que 15 anos para um sistema é muito velho já. É igual um cachorro, que se viver 15 anos é muito, né? Acho que o sistema operacional tem mais ou menos a vida de um vira-lata caramelo aí. O vira-lata caramelo ainda vive mais, né? Mas enfim. É isso, agora sim partiu após essa piadinha tosca aqui. Abração, valeu, fui!